Boa noite a todos. Boa noite também aos que nos acompanham na transmissão online. Sejam bem-vindos em nome da FPCAF. Esse é um momento muito especial para a nossa instituição. Me chamo Fernanda, sou jornalista aqui da área de projetos da FPCAF e vou acompanhá-los essa noite. Como todos sabem, a FPCAF completou neste mês 48 anos de existência. Nossa fundação está em constante mudança e aprendizado, sempre de olho nos movimentos do mercado e buscando trazer novidades para a nossa comunidade. Dessa forma, o mês de agosto também é relevante para a área de projetos aqui da FPCAF, pois celebramos o primeiro ano de existência do Denários, que é nosso boletim econômico financeiro mensal, e do Skylab, laboratório da instituição voltado à tecnologia e inovação. Também não podemos deixar de registrar mais um ano de todas as iniciativas de projetos, pareceres, pesquisa e do nosso Instituto de Ciência e Tecnologia. Todas essas atividades estão em sintonia com a estratégia da Fundação, que hoje é representada por 3 bandeiras: alargamento de escopo, internacionalização e tecnologia. Portanto, é com grande alegria que celebramos com este evento o primeiro ano do Denários e do Skylab, bem como os 48 anos da FPCAF, sementes que foram plantadas, regadas e começam ou continuam gerando frutos para todos os envolvidos. Queremos aproveitar esse momento para agradecer a cada colaborador da FPCAF, entidades, parceiros, aqui representado por seus presidentes, vice-presidentes, diretores e demais funcionários, que de alguma forma dedicou seu tempo para estar aqui conosco. Esperamos que possam aproveitar esse momento e convidamos a todos a permanecerem até o final, pois teremos um delicioso momento de celebração. Dando sequência ao nosso evento, gostaríamos de convidar o professor Anderson Braga de Aguiar, nosso diretor de cursos, para o uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer poder estar aqui junto de vocês, participando desse evento comemorativo. Um evento que comemora os 48 anos da fundação da FPCAF. E eu fiquei pensando, é muito bom quando a gente vem celebrar uma comemoração e recebe um presente. Eu aqui recebi um presente, eu nunca imaginei que eu ia ter uma água personalizada. E acho que é isso, eu acho que o que a gente está celebrando hoje é um presente que a gente recebe, a comunidade, a fundação e a comunidade profissional, de ter a oportunidade de ter o Denários e o Skylab oferecendo o que eles vêm oferecendo em termos de produtos, em termos de desenvolvimentos que vêm sendo feitos a partir dessas duas iniciativas. Então, gostaria de celebrar junto com vocês e parabenizar quem está à frente, especialmente aqui o Fernando Múrcia, que junto com a área de projetos, com a equipe, vem tocando essa iniciativa e fico feliz também em ver a oportunidade que abre para a faculdade, em termos dos professores terem um espaço também para colocar suas ideias. Então, acho que é um momento, sem dúvida, de muito simbólico, de estarmos aqui comemorando esse um ano e poder termos esse presente que a área de projetos oferece para a Fundação e, como eu comentei, para a comunidade profissional como um todo. Obrigado. Obrigada, professor. Gostaria de convidar agora o professor Fernando Múrcia, diretor de pesquisas, para a sua fala. Boa noite a todos. Formalmente agora, queria também, como Anderson, agradecer a presença de todos, amigos aqui, em especial também os colaboradores da FPCAF, pessoal da área de projetos, da faculdade. E como o Anderson disse, esse evento tem um caráter realmente comemorativo para a gente, pelo aniversário, o mês de aniversário da FPCAF, como vocês sabem, 48 anos. A gente iniciou com uma aula magna, o semestre, Anderson? Teremos um outro evento também de celebração em breve. E nesse momento a gente aproveita, junto com o aniversário, para celebrar 2 iniciativas que a gente começou na gestão do Edgar, aproximadamente um ano, que é o Boletim Denários, que vocês devem ter recebido junto com essa bolsa. Foi a primeira vez que a gente imprimiu, a gente sempre fez de forma eletrônica, e também o nosso laboratório de tecnologia. Então, realmente a ideia é estar com vocês, comemorar, como o Anderson comentou, o mais importante vem no final, que é um coquetel. E obrigado novamente pela presença.
E aproveito para agradecer também o meu time, em especial a Raíssa, que organizou tudo isso, como sempre. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Neste momento, eu passo a palavra para o nosso presidente, Edgar Coronacchioni. Obrigado, Fernanda. Bom, eu queria, mais uma vez, né, cumprimentar a todos, né, agora formalmente, né, quero cumprimentar meus colegas de diretoria, né, o professor Anderson, professor Múrcia, também o professor João, que pediu desculpas, que ele está envolvido com as nossas atividades educacionais, né, dando aula, pediu para transmitir os cumprimentos dele aqui nesse momento, e cada um dos senhores e das senhoras que vieram aqui prestigiar esse evento e aqueles que estão assistindo de forma eletrônica, né? Queria cumprimentar em especial, aqui ao meu lado, o professor Márcio Borinelli, que é membro do nosso conselho curador, né? Gentilmente está aqui conosco participando dessa celebração. Eu costumo dizer, aqueles que já me ouviram falar, a FPCAF é uma jovem de 48 anos, né? E aos 48 anos vai se aproximando dos 50, tem uma grande experiência, né? E também se depara, né, com alguns desafios. E eu gostaria de enfatizar, né, nesse momento de celebração, especificamente na área do professor Múrcia, que é a unidade de projetos, né, pesquisas e projetos, como é gratificante a gente ver uma instituição com essa característica podendo se antecipar, né, podendo fazer mudanças num cenário tão dinâmico. Eu confesso que é difícil eu esconder a minha alegria de estar aqui nesse auditório fazendo uma reunião como essa, né? A gente viveu um período muito longo de afastamento, né, de distanciamento. Para a nossa faculdade isso tem marcas, né, profundas, né, do ponto de vista, que eu diria, duradouras, né, do ponto de vista de relacionamento, né? E para a área de projetos, então, nem se diga, né? Então, eu diria assim, hoje é um momento carregado de emoção, simbólico, né, do ponto de vista do retorno, e eu vejo que esse tipo de cerimônia, esse tipo de evento merece ser considerado com essa perspectiva, né? Uma outra coisa que eu queria emendar, né, nesse comentário sobre como é gratificante a gente ver o dinamismo que a Fundação possui, né, dentro de um ambiente tão adverso que a gente viveu, né, e ainda, de certa forma, convive, né, porque as consequências elas são duradouras, né. Mas um outro ponto que eu gostaria de enfatizar é a capacidade de realização, né. Nós estamos aqui celebrando os 48 anos, nessa história bonita, e assim, diga-se de passagem, né? O Mário está ali no fundo, meio escondido, né? Desses 48, eu tenho a honra de fazer parte por 35 anos, né, dessa instituição, então muito me orgulho de ter podido acompanhar essa jornada. Mas o que eu vejo é o seguinte, quando o professor Múrcia e a equipe selecionou usar como símbolo dessa celebração duas realizações, né, que é o Denários, né, e o próprio Skylab, né, eu digo que isso realmente representa essa capacidade de realização em momentos que não são simples, né, mas que mostra que a Fundação ela tem no seu seio uma capacidade criativa, uma capacidade de desenvolvimento muito grande, né. Também, até para finalizar a minha lógica de raciocínio aqui nesse momento de celebração, a nossa fundação ela foi construindo e pavimentando, né, esse caminho com o apoio, obviamente, de pessoas, né, com a colaboração de pessoas. Então, eu não poderia deixar, né, de cumprimentar cada um dos nossos colaboradores, das nossas colaboradoras, dos professores, né, todo mundo envolvido, e dos parceiros, né? Nossa trajetória ela foi trilhada, no caso da área de projetos, da unidade de projetos, muito em cima desse tipo de relacionamento, dos parceiros, dos nossos clientes, dos nossos contratantes de pesquisa, né? Então, é um momento assim que eu fico muito feliz, sabe, Múrcia, de ter essa possibilidade de, simbolicamente, representar por meio de duas realizações importantes que foram gestadas, né, e entregues em um período de 1 ano, né? Então, realmente mostra a força, né,
a atitude, né, e o posicionamento. Então, quero cumprimentar a todos, né, é uma celebração, e especialmente ao professor Múrcia pela condução na área. Muito obrigado. Obrigada, professor Edgar. Passamos agora a palavra a Márcio Luiz Borinelli, membro do Conselho Curador da FPCAP. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos, a todas. É uma grande satisfação poder reencontrá-los, muitos e muitas presencialmente, né, Edgar? Depois de esse período difícil que você comentou, a gente, todo esse período, não parou em momento algum, mas a gente transformou a forma de realizarmos as coisas, né? E é muito bom a gente poder... Algumas coisas que a gente aprendeu nesse período, a gente não quer mais largar, não quer mais voltar ao estágio anterior, né? Mas outras coisas, como os eventos presenciais, eles são importantes, os eventos de celebração, eles são importantes. Então, eu queria, aqui, representando o Conselho Curador da FPCAF, agradecer ao empenho da nossa diretoria, né? Da nossa diretoria, não sei se todos sabem, né? Mas uma diretoria voluntária pelo Estatuto da Fundação. Nenhum dos nossos diretores é remunerado, então, tudo que nós fazemos, também os conselheiros, é por um grande amor à causa, pelo amor que a gente tem a essa fundação, que proporcionou individualmente a cada um de nós da comunidade FPCAF, né, colaboradores, coordenadores, professores, membros da área de projeto, e toda a comunidade, professores do EAC, a comunidade EAC, sempre essas oportunidades de crescimento profissional, de convívio social. Então, essas coisas realmente elas nos marcam muito, né? A gente não pode, se for na onda do Edgar aqui, cada um ficar contando o tempo de relacionamento com a FPCAF, essa soma vai ficar muito grande, né? Mas o meu desejo é que estamos perto aí de chegar nos 50 anos, que tenhamos mais 50 e mais 50, e que seja sempre fruto de relacionamento muito, muito prósperos entre toda essa comunidade que faz parte da sociedade, da nossa comunidade FPCAF. Então, parabéns pelas iniciativas. Hoje eu estou aqui no conselho, mas nos últimos 4 anos, antes desse time, eu estava aqui no time da diretoria, junto com o Múrcia, professor João, e é muito legal a gente... É importante a renovação, né, Edgar? A renovação ela é importante porque ela vai fomentando com ideias novas, gente com sangue novo aí para colocar outras iniciativas, mas sempre a renovação com todo mundo junto. Acho que isso que é importante, né? Todo mundo caminhando para o mesmo lado. Então, parabéns pelas iniciativas, pelo Denários, pelo Skylab. Quando você falou de agradecer o time, eu achei que você ia falar do time lá de Itaquera, né? Eu estou vendo aqui 100% dessa bancada aqui da frente, é toda lá de Itaquera, né? Então, fico muito feliz. E é bem provável, imagino, que é por conta de ontem que tem o coquetel, né? Provavelmente foi isso que confirmou a realização do coquetel. Bem-vindos, bem-vindas, aproveitem muito esse nosso evento. É uma grande satisfação ter vocês aqui. Grande abraço. Muito obrigada, Márcio. Dando início às discussões da noite, gostaríamos de pedir que a mesa de abertura possa tomar os seus lugares na plateia. Convidamos o professor Flávio Riberi, colaborador do Denários, coordenador e professor da Faculdade FPCAF, para ser mediador dessa mesa. Também gostaríamos de chamar o senhor Gabriel Emir, superintendente da área de projetos, que contribuirá para essa conversa. O Denários teve a sua primeira edição publicada em agosto do ano passado, com o propósito de trazer análises que levam a expertise da FPCAF ao mercado, sobre o que acontece no Brasil e no mundo que impacte o ambiente de negócios. Até o momento, já contamos com a participação de mais de 50 professores, pesquisadores e especialistas, alguns dos quais presentes aqui esta noite,
O nosso boletim também já impacta mais de 1.000 pessoas mensalmente. Para apresentar um pouco mais do trabalho realizado, gostaríamos de iniciar o bate-papo, que vai tratar de cenários e análise macroeconômica. Muito obrigado, Fernanda, pela abertura. Me apresento, sou o professor Flávio Ribeiro, aqui da FPCAF. É uma honra integrar aqui esse painel com vocês. Eu queria dizer que, primeiro, né, eu não sou o gestor do Denários, né, eu tenho que dar o crédito a toda uma equipe grande de colaboradores, né, que é capitaneada primariamente pelo professor Edgar, como head editorial, e também ao professor Fernando Múrcia, como head de pesquisa. Né? Meus parabéns a eles que tiveram esta ideia, uma ideia que começou com 3 artigos, em 10 páginas de publicação, e que vai tomando corpo, e hoje uma das últimas publicações já reúne 8 artigos em diferentes frentes, artigos circunstanciados, com opinião técnica, né, artigos detalhados, com excelente base também teórica e profissional. Né? Então, e uma série de dados também, que a FIPECAF vem monitorando no mercado de uma forma muito próxima, e que é isso que traz também aqui o professor Fernando Múrcia e o Gabriel Emir, também da área de projetos, para que eles possam comentar e fazer um diagnóstico disso. Eu acho muito interessante, falando rapidamente dos meus colegas, amigos e companheiros aqui, né? O Gabriel Emir, ele tem uma trajetória muito consolidada, que ele construiu no mercado financeiro, e o professor Fernando Múrcia, além de docente na FEA-USP, claro, ele acompanha, né, em outras atividades empresariais, muito, ele consegue capturar a opinião do mercado, e é isso que a gente quer ouvir nessa noite também, professor Fernando Múrcia. Boa noite. Obrigado, né? Obrigado, Flávio. Eu vou pedir licença para ficar de pé, tique meio de professor, e que eu não vou conseguir ficar sentado. E a ideia aqui realmente é fazer só um esquenta rápido. São 3 ou 4 slides, não está dando para ver muito bem. Falar um pouquinho de cenário macro Brasil, depois macro mundo, um pouco do micro e um pouco de eleição. E depois a gente discutir um pouquinho, o Gabriel também comentar, a gente abrir para perguntas. Então é mais para esquentar, não é ideia de aburrir muito vocês com uma apresentação, com uma palestra, nada disso. É mais trazer alguns dados para a gente esquentar a discussão. Primeiro, eu acho que assim, e muito do que eu estou falando a gente andou publicando, a gente andou cobrindo no Denários, e o Denários a gente tem tantos conteúdos próprios de articulistas, como vocês podem ver, quanto acompanhamento de dados e materiais produzidos por outras instituições. Então, alguns dados que eu estou trazendo é uma pesquisa macro do BTG. O BTG hoje fez um Macro Day também, e algumas atualizações. Eu acho que a primeira coisa é a questão, como a gente sabe, a questão da inflação. Obviamente não é um problema brasileiro, mas a gente, de certa forma, podia imaginar que, em razão do Covid, ter trancado todo mundo em casa, ter imprimido muito dinheiro, está com taxa de juros negativas, disrupções nas cadeias de produção, naturalmente isso trazer uma inflação. A princípio, tinha uma expectativa que essa inflação fosse temporária, né? Era o argumento ali, era uma inflação que estava sendo influenciada por uma questão conjuntural e que permaneceu. Né? Obviamente, isso trouxe reflexos dos juros, né? E o Brasil, nesse sentido, foi o primeiro a começar a subir os juros. Um projeto, algo doloroso, como a gente viu. A gente está trabalhando com uma taxa de juros de 13,75 agora, aparentemente no fim do ciclo, né? A ultimata do Banco Central cogita a possibilidade de 0,25 na próxima, mas grande parte do mercado já trabalha com o fim desse ciclo. Inflação parece ter batido no pico também. A gente vê alguns sinais de deflação nesse mês, né? IPCA, principalmente questão de energia elétrica e combustíveis com a queda do petróleo, mas isso foi algo muito doloroso, né?
Porque no momento em que a gente precisava sair da pandemia, a gente tinha muito desemprego, a gente foi obrigado, por uma questão de inflação, como eu disse, não apenas brasileira, a levar os juros para um patamar muito restritivo. No momento em que você precisa, de certa forma, estimular a economia, a gente trabalhando com uma taxa, se a gente olhar dentro de uma expectativa mais normal de inflação de 4,5%, nós estamos com uma taxa de juro real no Brasil de quase 9% ou 10%. Então, provavelmente a gente pode falar, é fácil falar, que a gente errou em levar uma taxa de juros para o Brasil para 2%, né? Taxa de países desenvolvidos, jogar o juro para 2%, mas a gente talvez tenha sido um dos mais rápidos, se não o mais rápido, a começar a subir os juros, e hoje talvez a gente seja um dos únicos países no mundo que tem deflação, onde a gente já começa a pensar agora nos cortes de juros e não mais subir. Tá? Eu trouxe aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas desde os recentes dados, a gente olha a curva, principalmente de janeiro 24, já com uma queda de 200 pontos, 2%. Então, o mercado já começa a enxergar um pouco desse fim do ciclo de subida de juros. Obviamente, o Banco Central ele não crava isso, até por uma questão de expectativa, ele não quer informar para o mercado que ele parou de subir os juros, porque, naturalmente, ele tem essa função meio de bad guy, de falar que vai fazer o que precisa para trazer a inflação para o centro da meta. Tá? Então, algumas expectativas aqui do BTG, para uma Selic de 14 esse ano, 11 no ano que vem, um IPCA de 6,80 esse ano, no ano que vem 5,40. Tá? Quando a gente fala de PIB, isso que foi uma coisa interessante, quando a gente olha no começo do ano, grande parte das casas estava prevendo um PIB negativo ou de zero. Isso foi sendo revisado ao longo do tempo. Né? Hoje, a expectativa do mercado é um PIB mais perto de 2% esse ano. Né? Obviamente, a gente foi favorecido pelo cenário de commodities, que também se agravou com a guerra da Ucrânia. Como a gente é um exportador de commodities lá em cima, obviamente, commodities agrícolas, agronegócio bombando. Né? E a atividade ela foi bem. Um PIB de 2%, considerando a situação atual. Só que, por outro lado, os juros parecem não ter feito o efeito esperado. A ideia é que você colocaria o juro num patamar restritivo para reduzir a atividade econômica e cair a inflação. Isso parece não ter tido efeito até agora. Então, se por um lado é uma notícia positiva, a gente está com crescimento, está com PIB, está gerando vagas no mercado de trabalho, por outro lado, tem uma certa dúvida de quanto tempo esse juro alto tem que perdurar no Brasil. E como a gente sabe, um juro alto de 13,75%, de 14%, é um juro para ninguém fazer nada, ficar em casa dormindo, né? Que eu brinco que é um juro de voltamos a ser um país rentista, né? Um juro altamente inibidor de qualquer tipo de investimento, atividade econômica. Poucas empresas conseguem gerar valor com custo de capital nesse patamar. Expectativa, tem uma expectativa de continuidade de melhora de mercado de trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais isso também, dos impactos que a gente acha em termos de eleição. Temos auxílio que veio, né? Temos os commodities voltando, a gente viu o petróleo voltando, o petróleo bateu perto de $150, já mais perto de 85, voltando. Petrobras repassando isso nas bombas, então estão com gasolina já abaixo de R$5 em alguns postos, né? Energia também voltamos. Então, a atividade parece estar ok. Tá? Parecemos não estar tão ruim quanto a gente esperava no início. E o câmbio, por todo lugar que você olha, a gente parece estar com o real apreciado. Que o real deveria estar num patamar mais perto de 4,75, tem gente que fala até em 4,50. Por diversos motivos, seja por questão de balança e principalmente por questão de queda de juros. Né? Quando a gente compara juro longo brasileiro e juro americano, nós estamos com quase 10% de diferença. Né? O juro americano ainda perto dos 3% e a gente aqui com juro longo de 13%. Então,
esse carry favorável, o real voltou a ser uma moeda interessante para investidor que quer vir aqui pegar esses juros. Então, até por esse motivo, a gente viu a entrada assim, de dinheiro estrangeiro, tanto em mercado de renda fixa como bolsa. A bolsa teve uma entrada grande no começo do ano, principalmente em commodity, depois realizou um pouco com questão de políticas um pouco mais populistas e a questão do fiscal, mas mais recentemente tivemos um outro rally, chegou a bater 96 mil pontos, estamos mais perto de 114. Tá? Então, o câmbio, a princípio, deveria estar um pouco mais valorizado, só que ainda temos essas dúvidas eleitorais que a gente sabe, e também o fato que eu comento agora na sequência, que Estados Unidos está subindo os juros. Então, naturalmente, o Fed subindo os juros nos Estados Unidos tende a fortalecer o dólar. Obviamente, em momentos de aversão, risco e também guerras, a gente tende a ver um dólar mais apreciado. Então, um dos motivos de que a gente não tem enxergado um real mais valorizado, tá? Um dólar um pouco mais baixo aqui. Eu estou falando só desse lado aqui, deixa eu mudar para cá. Sou péssimo, o pessoal do online deve estar reclamando que não está me enxergando aqui. O americano, o cenário dos Estados Unidos é interessante. A grande discussão é se vai haver um hard ou um soft landing lá. Porque o mesmo problema que a gente teve aqui, eles estão tendo, com a diferença que a gente conhece bem a inflação. Eles não viam inflação desde os anos 80 lá. E eles foram um pouco mais lentos. E ainda estão num patamar de juros muito baixo. Então, tem um cenário aqui de Fed Funds. Hoje, pelo menos o que o mercado enxerga, é que o Banco Central norte-americano subiria os juros apenas até 4%. Tá? Isso para trazer uma inflação lá de 2%, que é a meta deles. Lembrando que lá o Fed também tem meta de emprego. Muita gente não acredita nisso. Muita gente acha que vai ser necessário os Estados Unidos subir mais os juros do que está precificado hoje. Justamente porque precisaria levar os Estados Unidos para uma recessão para reduzir a inflação. Essa é a grande discussão hoje, é o maior mercado do mundo, se vai haver uma recessão nos Estados Unidos ou não, ou se vai ter mais um soft landing na medida em que a coisa vai se acomodando mais. Mesma discussão, se era temporária, não era, um pouco mais reticente em subir os juros lá. Grande parte de gestores brasileiros tomaram posição lá em juros e se deram bem, porque anteveram esse movimento, a gente já meio que sabia que precisaria subir mais os juros lá. Tá? Esse é o cenário norte-americano. Cenário de Europa, pior. Pela Ucrânia, pela proximidade, pela principal economia ser a Alemanha, problema de gás, problema de energia. E porque quando você olha para o lado na Europa, tem muito país endividado, crescendo pouco. Então, Itália e outros países que a gente já conhece, a gente já viu esse filme antes, com a diferença que eles não podem desvalorizar a moeda, porque é o euro. Então, a gente começou a ver o euro bem enfraquecido. Paridade de $1 para €1, e tem gente precificando o euro já a 0,90 de dólar. A situação é mais difícil na Europa. Tá? E, por fim, mas não menos importante para a gente que vive de commodity, questão de China. A gente viu alguns sinais de China no ano passado, quem acompanhou a questão de Evergrande, mercado imobiliário lá. Esse ano, alguns lockdowns de Covid e tal, a coisa também um pouco complicado, mas talvez o mais importante é justamente essa desaceleração da China. China é sempre o motor do mundo, já revisando o PIB para baixo, tem eleição lá esse ano, Taiwan, né? E a grande preocupação, então, em termos de ser o maior comprador de commodities para a gente, né? Então, em termos de minério, de vale, seja de alimentos, etc. e tal. Mas muitas dúvidas em relação à China. Obviamente, China é muito difícil de tentar entender, porque os dados são muito opacos, não sabe se dá para confiar muito, né? Uma economia mais centralizada, enfim, poder maior de intervenção. Mais uma coisa que preocupa. E aí, fazendo uma comparação com o Brasil, nesse cenário todo, o Brasil aparenta estar melhor. A gente parece que está saindo dessa crise primeiro. Como eu disse, um dos poucos países já com deflação, princípios de deflação, juros no pico, talvez para cortar,
e uma economia que está ok, tá? Está ok. Está um pouco ruim, está um pouco preto aqui. O que eu queria comentar? Deixa eu ter mais alguma coisa aqui. Quando eu fiz essa apresentação no Congresso, me xingaram quando eu estava falando de eleição lá, mas eu deixei claro que não é nenhum viés político. A gente tenta, obviamente, a gente sabe que política influencia no macro, influencia nas variáveis, nas percepções dos agentes, então a gente procura acompanhar isso, justamente porque nossos clientes precisam estar bem antenados em relação ao que está acontecendo. O mercado não enxerga muita diferença entre os dois candidatos. A gente pode ver isso pela volatilidade do Ibovespa. Se a gente compara a volatilidade com períodos anteriores, é a menor volatilidade desde a redemocratização. Isso não sei se é necessariamente bom ou ruim, o mercado sabe o que vem. Ele não espera muito mais surpresa. A princípio, Bolsonaro teria uma agenda mais liberal, que seria interessante na visão do mercado, só que as recentes medidas mais populistas dele no último ano, quebrando teto, auxílio mais populista, trouxe ele mais perto de um cenário Lula. Então, o mercado já não vê tanta diferença, por incrível que pareça, entre o que é Bolsonaro e Lula. Obviamente, Lula talvez mais intervencionista, o que vai implicar numa inflação maior, um juro maior, beneficiando alguns setores, enfim, varejo, educação, infraestrutura. Bolsonaro com uma outra agenda mais de privatização que a gente está vendo, mas também nada muito diferente. Tá? A terceira via, obviamente, não prosperou. E aí, acho que o ponto de maior atenção é tentar entender, principalmente do ex-presidente Lula, qual seria essa matriz econômica. Se a gente estaria mais parecido com o Lula 1, com Meirelles, ou com Dilma, com Guido Mantega, como é que a gente estaria pensando nisso? Tá? A princípio, Bolsonaro um pouco mais de continuidade, Guedes já falou que fica, então, a princípio, mais do mesmo. A expectativa é que Lula fizesse um movimento mais ao centro, ainda não fez, mas tem feito conversas, então um pouco de expectativa do mercado de como é que vai vir esse Ministério da Economia, uma visão bem cética. Desafios e tentações para o ano que vem. É meio consenso que a gente tem que fazer um ajuste fiscal, porque a dívida PIB a gente não estourou, se beneficiamos da inflação, né? Se beneficiamos de ter mantido a taxa de juro baixa, porque a gente é o famoso calote branco, né? Você não sobe a Selic, você tem dívida pré-fixada e pós-fixada Selic, e você arrecada mais por causa da inflação, superávit. A previsão inicial era dívida pública PIB 100%, também 80%. Agora, uma dívida de 80% com a taxa de juros que a gente tem. Então, que a gente precisaria fazer esse ajuste no ano que vem. Tá? Seria insustentável essa dívida aqui para um país emergente com a taxa de juros que a gente tem. Tentação, obviamente, está sendo discutido. Manter o auxílio, que era para ser temporário. Já vimos de tudo, né? Reajuste do setor público, a gente viu o judiciário, correção da tabela do imposto de renda e outras coisas. Então, o que é realmente ruído eleitoral e o que vai ser o ano que vem? Então, por mais que os candidatos não tragam muita certeza, muita incerteza do como é que eles vão agir, o mercado sim se preocupa com os ajustes que precisam ser feitos na economia para o ano que vem. Tem muita gente que entende que há incentivo para fazer isso. No primeiro ano de governo tem muito mais incentivo do que fazer isso, porque está muito longe da próxima eleição. Então, esse seria um pouco do cenário desses dois candidatos. Por fim, últimas pesquisas demonstrando um pouco de crescimento do Bolsonaro. Isso era mais semana passada. O que veio essa semana mostra o Lula já com uma liderança meio parecida, mais consolidada. Não é novidade para ninguém que a gente sabe que a grande dificuldade do Bolsonaro está com as mulheres. Ele tem buscado colocar mais a primeira-dama para tentar angariar esses votos. A expectativa é que o auxílio comece a fazer mais efeito na baixa renda, onde o Lula é muito forte, e no Nordeste. Né?
E, obviamente, a redução dos preços de combustíveis também é esperado que isso comece a fazer efeito. Então, essas pesquisas ainda recentes ainda não refletem o auxílio da semana passada. Então, a expectativa da campanha do Bolsonaro é que isso comece a fazer um pouco mais de efeito e iguale as coisas. A princípio, pelo menos no cenário hoje, com o segundo turno. Cogitou-se mais no início uma possível vitória do Lula em primeiro turno. Está próximo, mas, ao que tudo indica, teríamos segundo turno. E aí a discussão para onde iria votos de Ciro, Tebet, etc. e tal. Tá? Por fim, mas não menos importante, isso alguns agentes têm demonstrado preocupação de uma possível tentativa de melar a eleição, um pouco do que aconteceu com o Trump, de não aceitar, um questionamento de urna eletrônica, um questionamento principalmente no caso de uma derrota do Bolsonaro. Isso preocupa um pouco alguns agentes, porque, enfim, traria uma insegurança jurídica, enfim, de validação dessas eleições. Mas não é o cenário base, mas é um risco observado pelo mercado. Eu acho que era isso. Por fim, mas não estou estourando meu tempo já, para variar, o professor começa a falar, não para, né? Impacto para setores, tá? Mais micro do Brasil, e aí finalizo minha apresentação. O que a gente tem visto desde a pandemia e num cenário onde você tem pandemia, você tem queda de PIB, você tem empresa quebrando, você tem juros, você tem inflação. Quem se beneficia? Grandes empresas. Porque a grande tem acesso ao capital, tem dinheiro, consegue se financiar, consegue sobreviver, e naturalmente a tendência do pequeno e do médio é quebrar. Então, é triste, mas geralmente as grandes ganham market share em crise, seja orgânico ou via M&A. A gente tem visto vários processos de M&A, até porque tem empresas realmente baratas, seja em bolsa, seja fora de bolsa. Tá? Uma discussão que a gente estava falando aqui antes, do que é mudança, o Márcio comentou bem, do que é mudança conjuntural, o que é mudança estrutural, né? Algo que veio e é passageiro e algo que veio para ficar. Né? O que isso tem de impacto? Quando a gente pensa, por exemplo, em home office, que a gente estava falando aqui antes. O que isso tem de impacto para fins de ensino, que é o meio aqui de muitos de nós, em termos de EAD, online, híbrido, digitalização, e-commerce, enfim, qualquer varejo que não tinha e-commerce, agora tem. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar a loja física? Etc. e tal. Então, eu acho que são aspectos importantes a serem considerados. E, por fim, mas não menos importante, estavam conversando sobre isso também, né, Jurandir? Questão de pessoas. Eu acho que essa pandemia mostrou uma coisa que também, muito do que a gente já sabia, que organizações são pessoas, né? Empresas de serviço, como a gente, como muitos dos nossos clientes e vocês. Esse PCAF não é esse prédio aqui, se poderia vender esse prédio, não tem esse prédio. PCAF são pessoas, são intangíveis, marcas que a gente desenvolveu. E a importância disso, tá? A importância desse tipo de ativo, a questão de alinhamento de interesse, meritocracia, dos incentivos, das culturas organizacionais. Tá? E, por fim, a gente discutia também, né, Anderson, um pouco disso, a importância da educação. Os desafios que o Brasil tem, e a gente sabe são muitos, passam necessariamente por investimento, pela educação, pelas pessoas, para a gente estar aqui nessa sala. Então, a gente sabe que crescimento a longo prazo, desenvolvimento, e tudo isso que a gente precisa, melhoria de renda, etc., passa por melhor qualificação. Não necessariamente contábil, mas de tecnologia, sistemas, programadores, língua, inglês, matemática, né? Tudo isso que a gente discute. E eu acho que deixou claro a importância desse tema que a gente está envolvido. Estourei meu tema. Obrigado e devolvo aqui para o Gabriel e para o Flávio. Vamos lá? O senhor tem 2 minutos para a réplica, viu? Não estou brincando. 2 minutos. Tem tréplica? Aí, vamos lá. Eu
Na realidade, eu gostaria de fazer apenas uma... A gente está falando aqui de celebração, estamos falando aqui de denários, né? O professor Múrcia passou um pouquinho do panorama macroeconômico em que estamos inseridos, e dentro do denários, a gente queria ressaltar qual é a proposta, né, desse boletim, né? Então, um pouquinho do que a gente discutiu, né, professor Edgar, professor Múrcia lá atrás, que a parte de economia é algo que é muito ressaltado em termos de essa história de lugar de fala, etc., né? Assim, quem avoca, né, o poder de falar sobre economia são os economistas, né? Eventualmente até advogados. E o mundo contábil muitas vezes abre mão de discutir e dar opinião sobre aspectos da economia, né? Sendo que o maior substrato da contabilidade, né, é justamente o evento econômico, para que o relatório e toda a lógica, né, de alocação, seja de custos, reporte de receitas, etc., tudo isso ele deriva do evento econômico. Então, o professor Edgar falou assim, por que só economista fala de economia? Vamos, né, abrir um espaço, e aí explicando um pouquinho qual é vamos dizer assim, o estilo, a linha, né? E no começo, quando a gente estava fazendo o Denários, a gente falou assim, o que vamos fazer? Vamos escrever o quê? Vai ser mais um boletim econômico ou macroeconômico? Já tem diversos, né? E a gente encontrou um local, né, na intersecção entre uma opinião um pouco mais ampla, né, numa leitura macroeconômica, e uma leitura mais técnica. Então, tem vários, aqui eu poderia nomear, mas poderia esquecer o nome de alguns, que já colaboraram e colaboram, estão inclusive nessa edição que vocês receberam impresso, dando opiniões técnicas a respeito de fatos, tá, da nossa conjuntura econômica. Então, acho que isso é algo muito importante de ser ressaltado. Então, quando vocês tiverem na mão esse documento, entendam que tem ali a opinião de um especialista baseado em fatos, né? A gente sempre procura passar isso para, né, todos os colaboradores nas edições, para que se atenham aos fatos, e a gente procura ser o mais neutro e técnico possível na transmissão disso daí, né? Esse é um ponto. O outro ponto, pegando aqui, só fazendo um gancho aqui e já abrindo aqui para talvez uma pergunta, dá espaço para uma ou duas perguntas, uma pergunta. A gente tem visto aí, né, a questão da inflação, questão de câmbio, etc., e um dos aspectos que todos cobram, a gente percebe muito isso, é a cobrança que empresários, sociedade fazem em relação ao governo na questão das reformas, seja administrativa, fiscal. E essa discussão do ICMS, a questão da gasolina, vejam o impacto que deu uma medida que coloca, né, mexeu um pouquinho com o pacto federativo, né, colocar ali o teto do ICMS, limitando o quanto você pode cobrar, né, num item que ele está dentro do processo produtivo e ele onera demais, em efeito cascata, né, todos os preços daquele processo de produção, né? Veja, é uma discussão delicada, essa questão de reforma tributária, mas eu entendo que ela é extremamente necessária, porque sem ela, algumas amarras, né, da fluidez do desenvolvimento econômico desse país vai ficar extremamente pesado, amarrado, né? Uma pergunta temos aí na internet? Não? Fábio. Pode Alguém? fazer aquela pergunta difícil, aquela que está no Pode. bolso aqui guardada. Não, na verdade, eu acho que um pouco do que você tem comentado sobre o Denários, né? Aqui estão presentes uma série de articulistas, né, do Denários,
E é engraçado que cada um deles vem de uma área de especialização, né? Então, tem um aqui que ele é docente da instituição, ele atua na área tributária, então tem professores que vêm do mundo da tecnologia, outros da área de administração, negócios, falam também sobre algo na esfera pública, mas acho que essa é um pouco da beleza dessa publicação, justamente trazer uma perspectiva crítica, né, sempre lastreada com uma excepcional fundamentação técnica, né? Mas o que eu queria só fazer um link aqui muito rápido de uma pergunta. Você comentou, Múrcia, sobre economia, sobre câmbio, sobre taxa de juros, e é claro que o custo do financiamento das corporações vai aumentar, das grandes corporações e das pequenas e médias. Agora eu queria entrar no outro tema do ESG, né? Então começou a aparecer também a questão dos green bonds, que é um privilégio por enquanto das grandes companhias, mas como que você vê também a entrada do ESG para também atenuar talvez um pouco dessa tensão em termos de custo Brasil e também custo de financiamento das corporações? Eu comento rápido e passo para o Gabriel. Muitos de vocês aqui são acadêmicos também, a gente está estudando esse negócio de ESG há faz uns 20, 30 anos, ninguém queria saber disso, né? Talvez um pouco a Austrália, um pouco da Europa, e a pandemia, dentre outras coisas, acelerou esse movimento, né? A gente viu a China, por uma questão de emissão, né? Eles precisam lidar com esse assunto, e uma questão comercial, obviamente, eles viram o mercado para atuar em relação a isso. O Biden com a agenda verde, e de repente o movimento ganhou uma propulsão, né? O que eu acho, né? E a FIPECAF, como vocês acho que já sabem, a gente tem buscado se envolver especificamente na questão de divulgação de informações. A gente é uma das entidades membro do CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, que foi criado equivalente ao CPC, né? Então, foi criado um órgão internacional, ISSB, que vai emitir normas de sustentabilidade para as empresas, fica junto com a IFRS Foundation, né, que emite normas de IFRS, e a gente criou um órgão análogo aqui no Brasil, que é o CBPS, para justamente tratar isso, porque o professor Nelson falava isso, esse assunto só vai dar certo quando bater no bolso. Não é questão de doação, nada. Quando o mercado começar a demandar esse tipo de informação, utilizar isso para tomar decisão, precificar risco. E eu brinco que ESG é questão de risco. ESG só importa depois que a sua barragem quebrar, depois que você matar alguém no estacionamento, depois que você tiver um escândalo de governança, aí o mercado precifica e você vai ver quanto que custa. É uma questão de gestão de risco, não é uma questão de ser bonzinho. Então a gente acha que o movimento veio para ficar, essa nova economia. Obviamente, como tudo, tem o greenwashing, a gente vê um movimento claro de marketing. Acho que é legítimo as empresas quererem se vender como verdadeiro, né? como ESG de verdade. E é o primeiro movimento. O próximo movimento vai ser justamente separar o joio do trigo. E eu acho que a FIPECAF, muitos de vocês aqui, a academia como um todo, tem um papel importante para desenvolver metodologia, fundamentação teórica, para a gente criar critérios para avaliar isso. Porque não é algo fácil. A gente estava falando de informação econômica e financeira, contador, a gente se vira bem com isso. Balanço, DRE e tal. Agora, como é que você avalia um rating de uma empresa para fim social, para fim ambiental, para fim de governança? Então, a gente precisa ter métricas, né? Objetivas, a gente precisa avaliar os aspectos negativos também. Então, eu acho que veio para ficar, como você falou, está batendo no bolso. A gente vê empresas captando custo de capital menor, dívidas green. A gente vê o mercado precificando riscos ESG. Eu acho que governança, é claro. Quando você compara uma empresa estatal e uma empresa privada, por que a estatal negocia com desconto? Porque o mercado tem um prêmio negativo para a questão de governança, né? Quando a empresa melhora a governança, quando ela se torna mais profissional, ela se valoriza. Então, o mercado, de certa forma, já tenta precificar isso. Eu acho que o desafio que nós todos temos não é um tema unicamente de contador, óbvio, nem de economista, advogado, nada disso, mas eu acho que a gente pode contribuir porque a gente aprendeu, a gente sabe fazer norma, a gente sabe mensurar as coisas, tentar dar valor, a gente sabe auditar. Então, acho que a gente pode, a nossa classe, o nosso meio,
ajudar a dar credibilidade para isso e contribuir para essa melhoria das empresas, nosso capitalismo, etc. Então, Gabriel, já... Esse é um tema interessante, inclusive até temos aqui um jornalista aqui, Salazar, da Carta Capital. Ele fez um artigo falando justamente sobre isso, o professor Múrcio e eu colaboramos, e um dos pontos do ESG que a gente percebe é a falta ainda de metodologia, de métricas que fundamentem efetivamente o que é uma empresa dita ESG e que se pauta suas decisões em cima disso daí. Tem muita questão de marketing aí. E aí é importante a gente se ater aos fatos, né? Porque a gente, às vezes, tem muita propaganda, né? Muito selinho verde. Por exemplo, tem até no Denários aí, não vou fazer propaganda minha, mas no artigo que eu fiz ali, ele fala lá dos fundos mobiliários agro, né? Ó, o agro, ele movimenta trilhões, né? E se você somar lá os 22 fundos agros que foram montados, todos eles basicamente nos últimos 3 anos, eles somam 3,5 bilhões, quer dizer, é um balde, né, num oceano, esses fundos. Ou seja, o mercado ele ainda não tem como forma, né, de capitalização isso daí. Isso é um fato. Você trabalha com fatos, né? Então, o ESG é a mesma coisa, assim, quantos fundos existem que financiam efetivamente ESG? Quando você vai ver os critérios da Ambima, né, ele basicamente são questionários, basicamente hoje o fundo se autoproclama, né, ESG, a empresa também. Essa fase ela tem que ser superada, métricas objetivas, né, tangíveis, elas precisam ser desenvolvidas. CBPS é um fórum de discussão, não esquecendo que eles têm um foco muito mais direcionado a regras contábeis, eles vão ficar discutindo muito o mérito, né, da questão, né? A gente não pode criar essa expectativa falsa, porque não é esse o fórum de discussão, mas outras iniciativas estão já sendo feitas pelas próprias empresas, se reunindo para discutir esse assunto, para criar KPIs, métricas para falar sobre isso. Mas eu concordo com o professor Múrcia que é um novo mercado e ele veio para ficar, porque o risco, né, da operação ele é enorme. Quando ele vem, deal break, né? Quer dizer, é uma barragem que estoura, acaba com vidas, com economia, né? Vazamento nuclear, poluição de mares e rios, pandemia, etc. São coisas que o downside da história, que o cara, ao longo da operação dele, varreu para debaixo do tapete, o custo disso daí pode chegar a trilhões e com um custo enorme, enfim. Então, de fato, eu concordo que é um novo mercado e à medida que a sociedade vai, né, mudando os seus conceitos, mudando os seus valores, vai cada vez mais exigir, né, isso daí, dessa nova economia. Obrigado, Gabriel. Se eu puder resumir de alguma forma, o ESG, ele na verdade precede a administração de reputação de uma corporação, né? Justamente, se a empresa levar isso com seriedade, ela não vai ter um problema posterior e, claro, né, o greenwash pode fazer a ação da empresa depois virar pó, né? Muito bem. Acho que estamos chegando aqui no limite do horário desse painel. Queria agradecer muito aqui o professor Fernando Múrcia e ao Gabriel também, Emir. Muito obrigado aqui a todos. Devolvo a palavra aqui, nossa mestre de cerimônias. Muito obrigada. Faremos agora um breve intervalo. Ao lado temos um coffee para que vocês possam aproveitar. Voltamos em 10 minutos. Agora, gostaríamos de apresentar o professor Marcelo Souza, coordenador do Skylab, o professor Fábio Maturana, pesquisador do laboratório, e o senhor Igor Parro, programador responsável. O Skylab é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia aplicada aos negócios. O objetivo é criar valor para as empresas por meio da aplicação de tecnologias nos processos produtivos, de gestão, de conhecimento organizacional. Além de ser responsável pela análise do observatório de empresas,
uma iniciativa da área de projetos que visa coletar dados das instituições para continuidade e aprimoramento de pesquisas, rankings, entre outros. Gostaríamos de passar agora a palavra aos debatedores, que irão nos envolver nesse ambiente de tecnologia e inovação, contando um pouquinho daquilo que já foi e das perspectivas futuras. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. Queria começar aqui falando um pouquinho da história, né? O professor Edgar falou aí do tempo de FPCAP, mas voltar um ano atrás, né? Um ano atrás eu lembro que eu recebi uma ligação do professor Edgar, me convidando para embarcar nesse desafio, né, de ter um laboratório de pesquisas, o primeiro laboratório de pesquisa genuinamente da FPCAP. A gente tem experiência disso na USP, mas o FPCAP acredito que é o primeiro laboratório de pesquisas, e eu me lembro bem, ele falou do laboratório, e eu disse para ele, olha, tem certeza que eu sou a pessoa certa? Aí na mesma hora respondeu, não, mas se você perguntar de novo eu desisto. Aí eu falei, não, então vamos embora, finge que eu não falei isso. E a gente vê. E aí, quem conhece o professor Edgar, e acho que todos conhecem aqui, pelo menos em alguma medida, sabem que ele está sempre olhando o futuro, está olhando de forma diferente, né? E o desafio realmente foi grande. A gente começou, tem um ano, tem bastante coisa já produzida, vou mostrar aqui um pouquinho, mas o desafio é grande quando a gente olha para futuro, quando a gente pensa tecnologia para futuro, né? A nossa maior preocupação era, nós temos um leque, vou falar aqui um pouquinho daquilo que nós chamamos de produtos, nós temos um leque de produtos, mas como unificar tudo isso, né? Como isso fazer sentido? E aí a gente estava conversando muito sobre tecnologia, a gente fala muito sobre tecnologia, e essa semana, até por conta de uma outra disciplina, lembrei da maior tecnologia da contabilidade, né? Que são as partidas dobradas, né? A gente tem mais ou menos 500 anos da partida dobrada e é exatamente a maior tecnologia que se tem até hoje, né? Você vê, era um livro de 1494 com 615 páginas e tinha só 27 sobre o método das partidas dobradas. E por que ele foi num livro de contabilidade? Porque exatamente o que o Luca Pacioli queria fazer na época era tornar ele acessível para os comerciantes. E era um método simples, claro, ele era simples, mas era difícil de ser implementado. Foi uma grande transformação para os negócios na época, né? A forma de controle, a forma de apropriação do resultado era completamente diferente do que a gente tem hoje. E você vê, são mais de 500 anos dessa tecnologia. Hoje a gente não consegue enxergar o que substituiria as partidas dobradas, mesmo com toda a tecnologia, com tudo, a gente não consegue enxergar como funciona. A gente da contabilidade tem o nosso livro Razão, né, que a gente se orgulha tanto do nosso livro Razão, o modelo de moedas que vem do blockchain, o modelo do Bitcoin, das criptomoedas, elas vêm exatamente do equivalente ao livro Razão, só que digitalizado, então a tecnologia 100% contábil, por assim dizer, né? E é uma tecnologia que a gente pode dizer até hoje tecnologia de ponta, ela impactou. Diversos autores citam que as partidas dobradas elas foram responsáveis pelo capitalismo. A gente não teria evolução do capitalismo se não fossem as partidas dobradas, que apesar de ter sido publicada lá em 1494, os maiores casos de uso se deram a partir do século XIX. Mas a gente não teria experimentado todo o avanço do final do século XIX e começo do século XX se não fosse a segurança da tecnologia das partidas dobradas, né? Olha como isso é importante para a gente. Só que a gente sabe que é uma tecnologia que ela não está datada, ela não está limitada, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque hoje você tem diversas coisas, né? Eu separei algumas aqui. Você tem variáveis internas e variáveis externas dos negócios, né? Então, você tem tudo aquilo que o professor Múrcia já falou aqui. Você tem questões de taxa de juros, variáveis econômicas, variáveis não econômicas, né? E com o que você se depara hoje? Você se depara com algumas situações. Eu vou voltar nesse tema, mas das demonstrações contábeis, a gente fez um pequeno levantamento e se você somar, vou pegar aqui só da Bolsa de Valores, da B3, se você pegar o número de páginas, todas as empresas, mais de 400 empresas que publicam as suas demonstrações contábeis na B3, você colocar em páginas, um arquivo Excel ou um arquivo PDF, você colocar em páginas, você tem alguma coisa perto de 1.500 páginas de
de textos, geralmente tabelas, né, que você tem ali para poder analisar. E isso, os sistemas, eles analisam isso facilmente, né? Mas a gente discutiu aqui no final da apresentação do professor Múrcio um tema chamado ESG, né? É um tema muito importante hoje, né? E aí a gente foi dar uma olhadinha, né? Daqui a pouco eu entro na tecnologia disso, mas a gente foi dar uma olhadinha nessa situação do ESG. Em 2016, isso tudo no site da CVM, em 2016, 30 empresas divulgaram um relatório de sustentabilidade. Em 2016. Em 2022, até agora, 133 empresas divulgaram relatórios. São 165 relatórios disponíveis, porque tem empresa que já fez uma segunda divulgação, fez divulgação do ano anterior, mas no ano de 2022, a gente está em agosto, se você for lá no site da CVM, você tem 165 relatórios. Esses 165 relatórios, o Luca fez a conta para a gente, daqui a pouquinho eu vou falar do Luca, mas ele fez a conta para a gente, você tem 19.689 páginas, tá? Então, fazendo uma média de aproximadamente 122 páginas por relatório. Se você utilizar um ser humano, não sei se ele é tão humano assim, mas vamos pegar como exemplo um analista CNPI, que deveria ler esses relatórios, ele vai levar alguma coisa perto de 20 dias para ler esses relatórios. Considerando que 40% é texto e os 60% são figuras, tá? Esses relatórios, eles são ricos em imagens, né? Mas ele vai levar 20 dias para ler todos esses textos. Você imagina se ele precisar trabalhar no day trade? Ele vai levar... Parece que a situação não encaixa, né? Porque o professor Múrcio chamou muita atenção sobre a questão do ESG e a gente está falando aí de necessidade de métrica, a gente está falando de necessidade de precificar risco. Quando você está precificando risco, você está olhando para onde? Você está olhando para o futuro, em alguma medida. E como é que a gente vai fazer isso tendo relatórios? A gente tem relatórios com 300 páginas, a gente tem relatórios com 80 páginas. Ah, mas a gente vai fazer um padrão. Ok, a gente pode estabelecer um padrão, mas a contabilidade hoje, eu falei aqui da tecnologia que era do débito e crédito, e ela vai continuar utilizando, mas a contabilidade hoje, meu ponto de vista, ela deixa de ser numérica e ela passa, assim como tudo na humanidade, a ser em linguagem natural. Tá? Então, por que ela passa a ser em linguagem natural? Porque é o que acontece com esses relatórios. E eu não me surpreenderia se alguma empresa, ao invés de soltar um relatório em PDF, soltasse um filme. Tá? Por quê? Por que, em vez de soltar um relatório de 300 páginas, ela não pode soltar um filme de 30 minutos, 20 minutos? Tá? Não tem muita gente que prefere ver o filme do que ler o livro? Então, às vezes, você pode fazer isso, editar, fazer alguma coisa. E a gente realmente vai ter muita dificuldade para, na nossa profissão, começar a trabalhar com texto, né? A gente foi a vida inteira, está aqui o manual, né? A gente a vida inteira, eu já teve pelo menos uma pessoa que perguntou para mim se o débito continua do lado esquerdo, o crédito continua do lado direito, ou vice-versa. Eu falei que eu não me lembro disso, mas a gente tem todas essas variáveis e parece que essas variáveis hoje, elas valem menos, né? Por tudo aquilo que a gente vem vindo, né? E essa é a demanda, isso que a gente tem. O que vem de tecnologia para o futuro? O que a gente pensa de tecnologia para o futuro? Me permitindo ser um pouco técnico aqui, toda a área da computação hoje se debruça em duas grandes áreas. Linguagem natural, que eu já falei aqui, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, o ser humano se comunica pela linguagem natural, a gente, em algum momento da nossa existência, a gente resolveu escrever, mas hoje ninguém mais escreve assim, a pessoa escreve assim, e a escrita está desaparecendo, principalmente agora que o Facebook liberou a conversa de áudio pelo WhatsApp, a escrita realmente vai morrer, provavelmente, mas a gente fala muito, né? Então nós nos comunicamos verbalmente. Algumas civilizações só trocavam experiências gerações por gerações pela forma verbal. Uma segunda vertente computacional é a vertente da imagem, né? O computador enxergar, ver, produzir imagem. Essa outra vertente a gente hoje vai sair um pouquinho dela, mas a gente vai falar muito da linguagem natural. Então, o que a gente queria? A gente queria, bom, se eu estou falando de linguagem natural, eu quero entender uma tecnologia que ela é capaz de entender quando você está falando. Eu não quero chegar para ela e ter que escrever, ter que digitar, ter que entrar com um determinado código, porque isso é um pouco chato para a gente, né? Então, você quer alguma coisa que você converse, né? Então, todo mundo hoje tem um dispositivo, um smartphone, e todo smartphone que está aqui, ele tem um assistente virtual ali dentro. Alguns assistentes virtuais são chatos demais. Você está falando, ele começa a falar sozinho, tá? Então, geralmente, quem usa a Apple. Mas todo dispositivo hoje tem um assistente virtual.
E, ao mesmo tempo, nós queríamos um assistente que ele fosse capaz de ser multifacetado, então que ele pudesse estar em vários ambientes, porque hoje nós temos a possibilidade, hoje nós nos deparamos de frente à tecnologia com um equipamento que é um computador, um desktop, um notebook, ou com um smartphone. É quando a gente sai do mundo físico e parte para esse mundo virtual, certo? É o nosso ponto de contato. Eu não tenho dados muito recentes, mas é provável que o número de acessos por smartphone à internet já deve ter equiparado ou ultrapassado o número de acessos à internet por dispositivos iguais computadores. E agora, com a chegada do 5G, claro que a gente vai ter um tempo de transição, mas por conta de velocidade, latência e por conta da internet das coisas, é provável que o nosso método de acesso à internet seja o nosso método de acesso à energia elétrica. Então, eu não vou precisar entrar aqui para procurar o Google, eu vou poder falar e a tela vai mostrar, porque em algum canto dessa sala vai ter um dispositivo, seja um Alexa, seja um Google, que ele vai se comunicar com voz, certo? Na sua casa, na geladeira, na televisão, várias televisões hoje elas já têm esse quesito de smart. Então, esse é o nosso desafio para o futuro. A gente queria algum dispositivo, a gente queria alguma tecnologia que ela fosse capaz de... Hoje, presencialmente, hoje você encontra onde? A gente vai falar um pouquinho em redes sociais, mas onde você pode encontrar? Em qualquer dispositivo conectado à internet. E dessa ideia surgiu o Luca. Deixa eu voltar aqui para apresentar. O Luca. O que é o Luca? O Luca não é um assistente virtual, ele é mais do que assistente virtual. Utilizando um termo cunhado pelo próprio professor Edgar, ele é um agente não biológico. Então, um agente é um ser que age. Não sei se é adequado chama de ser, mas vamos entender que é um dispositivo que ele age. Tá? Então, ele pode ser proativo, ele pode ser ativo, mas ele tem ação, ele tem movimento, ele tem capacidade, alguma capacidade. E ele é não biológico. Tá? Então, ele é virtual, amanhã ou depois ele pode ser não virtual, ele pode ser um robô. Tá? Amanhã ou depois ele pode estar presente num dispositivo, num livro físico, porque hoje ele já aprende, entre aspas, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho ele aprende a falar, né? Ele aprende a fazer alguma coisa. Por exemplo, no dia de hoje, eu não lembro que dia que foi, mas eu fiz a seguinte pergunta pro Luca. Crie um lema para o laboratório chamado Skylab, que realiza pesquisas tecnológicas focadas na melhoria da competitividade empresarial. O Luca criou esse lema, não fui eu fiz essa pergunta, ele criou. Inovação e tecnologia para o crescimento das empresas. Então, imaginem, você fez uma pergunta utilizando linguagem natural e ele te deu uma resposta também utilizando linguagem natural. E o mais interessante, ele fez isso em português, tá? Que para a gente é um grande desafio. É claro que internacionalização é uma das bandeiras, mas quando a gente fala em tecnologia, é uma tecnologia que fala o nosso idioma, é um pouco complicado, mas a gente já tem isso, certo? E o que é essa tecnologia? Essa tecnologia, na verdade, é uma soma de vários fatores. Então, você tem aí essa tecnologia de inteligência artificial, que vem da OpenAI, você tem tecnologia da Microsoft, que é a computação cognitiva, você tem a Amazon como grande player, você tem o Google com o TensorFlow, você tem linguagem de programação, você tem uma série de sopas de letrinhas que, separadas, são ferramentas. A gente pode dizer que separadas são ferramentas. Ferramentas tecnológicas, sim, mas separadas são simples ferramentas. Nós poderíamos utilizar elas separadas para produzir diversos produtos. Qual que é o do Luca? O que é que a gente carrega ele como cerne? Conseguir utilizar todas essas plataformas, todos esses frameworks, para olhar para quê? Para as nossas necessidades. E nossas, que eu falo, são as necessidades das empresas, as necessidades acadêmicas. Dentro do Skylab, nós temos também observatório de empresas. Nós coletamos dados de várias e várias empresas. As empresas que estão abertas na Bolsa, claro, a gente pega os dados diretamente da CVM, mas nós mandamos ainda de forma comum mesmo, escrevendo e-mail, mandando para as empresas que não são listadas, mas que nós temos um grande relacionamento, temos um grande banco de dados, e esperamos que eles mandem informações contábeis para a gente, porque o que a gente
tem de intuito com isso? Produzir um gigantesco banco de dados sobre empresas, sobre dados financeiros, sobre dados não financeiros de empresas, para que a gente consiga imaginar o futuro, né? Eu fiz até uma brincadeira aqui enquanto o professor Múrcia fazia a fala dele. Eu estava pegando aqui o Boletim Focus, né? Claro que é uma brincadeira. Em 2020, o Boletim Focus dizia que em 22 a taxa Selic estaria 4,50% ao ano. Em 2021, eles disseram que era 7,5% ao ano. E em 2020, 90 pessoas responderam. Em 2021, 121 pessoas responderam. Então, é óbvio, acertar esse número, o pessoal já falou, acertar esse número seria algo de outro planeta, mas errar tanto aqui, quer dizer, a gente que vem da área de pesquisa, o que aqui é viés, o que aqui é ruído, né? Então, como é que a gente pode distanciar esses dois itens? Agora, a gente ainda não fez isso, tá? Mas será que um algoritmo de inteligência artificial, será que o Luca teria previsto melhor esses itens? Se a gente pegasse todas as variáveis, é claro, você não vou conseguir entrar na cabeça dessas 90 pessoas e imaginar há 2 anos o que eles tinham de premissa quando eles utilizaram quando eles deram essa informação, mas será que um algoritmo, será que ele performaria melhor? E se você tiver que confiar, se alguém te perguntar quanto que vai ser em 2024, você vai confiar nesses mesmos 120, 90 pessoas, ou você vai confiar, de repente, no Luca? Você vai perguntar para o Luca, qual vai ser a taxa Selic daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Ele vai te falar, daqui a pouco tempo ele vai falar para você qual vai ser a taxa Selic daqui a algum tempo. E, claro, ele vai fazer todo esse cálculo. E, claro, ele vai errar, mas por que ele vai errar? Porque todo mundo erra, então deixa ele errar também. Então, não vai ter problema. Agora, quando ele errar, é mais fácil para a gente explicar. O problema é da matemática. Entendeu? Então, o problema nunca é nosso, o problema são as premissas, tá? Muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial que produz esses textos, ou que estão baseando esses textos, pertencem a essa empresa chamada OpenAI. Eles trabalham com linguagem natural, e eles têm mais de 15 milhões de atributos. Então, lembra que você está lá na estatística que você vai fazer uma conta e você tem um atributo? Então, eles têm mais de 15 milhões de atributos que eles trabalham para poder gerar textos. E por que isso é interessante para a gente? Porque ele mapeia tudo que está acontecendo no mundo. E o que a gente quer fazer? A gente quer mapear o que acontece na nossa área. Você imagina que eu acabei de falar para você que nós temos aqui 19 mil páginas sobre ESG. Agora, o que essas 19.689 páginas dizem para a gente? A gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Eu aposto com vocês que eu não vou encontrar, a gente pode fazer uma aposta que eu não vou encontrar nada relacionado à informação ruim no relatório de ESG. A gente falou da computação visual, eu digo para vocês, metade desses relatórios é em forma de fotos, imagens, e a gente está perto do computador conseguir olhar e interpretar essas fotos, essas imagens. Hoje a gente está olhando e interpretando o texto. Agora, você imagina que legal seria a hora que ele interpretar a imagem, porque o relatório de ESG, você só tem gente sorrindo, você só tem gente bonita, você só tem gente feliz, você só tem paisagem verde, você só tem coisa linda. Agora, será que é assim? E, de repente, estoura uma barragem? Então, o que a foto não está te contando? O que acontece ali do lado? E o que acontece no texto? A gente, provavelmente, no relatório ESG, a gente não vai encontrar lá, olha, o nível da barragem está ruim, ou ninguém nem sabe, porque o problema não era, falando aqui, pegando existem diversos outros, sabe? Mas, por exemplo, o tema, eu fiz uma pesquisa ainda muito incipiente nesses relatórios, sobre o tema diversidade. Tem relatório que não tem a palavra diversidade. Tá? Então, é claro, a gente precisa melhorar isso, não estou falando do ponto de vista acadêmico aqui, mas como é que você vai ter um relatório ESG que não vai tocar em um tema tão importante para o ESG? Será que é o computador que não localizou? Será que o relatório realmente não tem? Então, a gente vai ter que aprofundar, mas tem uma grande gama de possibilidades. Tá? Agora, onde que eu encontro, por enquanto, o Luca? Né? Então, eu quero falar com o Luca, eu quero ver o que o Luca está fazendo, como que eu encontro o Luca? Hoje nós temos 2 frentes, tá? A primeira frente, voltada à linguagem natural, a frente da Alexa, tá? A frente da Alexa, assim como eu falei, cada um de nós aqui tem um smartphone e ele tem um dispositivo de voz. Mas, para dispositivos de interação humana, o campeão de audiência hoje, o líder de mercado é a Alexa da Amazon.
Todo mundo tem a Siri, todo mundo tem o Google, mas ninguém fala com o celular, ninguém fala com o assistente. Mas não é raro você encontrar uma pessoa que tem um dispositivo da Alexa em casa e fica falando com a Alexa. Tá? Então, as pessoas hoje, por algum motivo, quando elas têm o smartphone para isso, mas elas utilizam um dispositivo da Amazon, então a Amazon é um pouco que padrão. Claro que existem outras vantagens, mas nós desenvolvemos alguma coisa para a Alexa. E aí eu convido o Igor, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da Alexa para vocês, tá? Boa noite. Queria aproveitar, já que ele está falando da Alexa, o Luca, a gente desenvolveu 3 skills para ele. É a skill institucional, que ela conta sobre a instituição da FPCAF. Na verdade, essa é da história da FPCAF. Tem qual que é mesmo? Institucional, a de conceitos, como ela funciona. É uma skill que a gente conversou com alguns professores, a gente pegou atualizou algumas questões onde ele explica alguns conceitos da contabilidade. Então você consegue conversar com ela, ela vai te explicando alguns conceitos que já estão lá dispostos para responder. E o outro é o quiz, que foi também com alguns professores, a gente escolheu, eu não lembro agora a matéria exata, mas é um quiz que são 10 questões, onde você consegue utilizar ele para fazer, sei lá, um quiz, né? Isso, saber se está certo ou errado. Isso 10 questões de uma matéria específica. E por enquanto é isso, que esses 3 skills que tem disponível na Alexa, usando o Luca. Quando a gente fala de conceitos, você imagina, né? A gente pegou todo os CPCs, a gente concentrou lá no CPC 00, porque você imagina quantos conceitos que você tem ao longo de todos os CPCs, e às vezes eles mudam, mas você pode perguntar, olha, qual o conceito de ativo? Ele vai falar para você qual que é aquele conceito que está lá no manual. Não é que a gente não quer que a pessoa pegue o manual e leia o manual, mas é muito mais rápido, você está na dúvida, você pergunta ali, certo? A ideia é expandir, mas o conceito, ele depende muito da disciplina. Será que o conceito de juros é o mesmo na matemática financeira, na física, na biologia? Será que em todos os lugares o conceito é igual? Então, a gente tem que deixar ele muito, muito preso, né? E para a gente não tem nada melhor do que o CPC, né? Agora, quando a gente começar a falar de conceitos, por exemplo, em ESG, aí qual o conceito de sustentabilidade? Como é que você vai utilizar essas métricas de setores tão diferentes? Então, tem um bom desafio aí pela frente, né? A parte do quiz é muito legal, porque você tem aí pessoas que insistem em se formar em contabilidade e insistem em fazer a prova do CFC, né? E o CFC não é o clorofluorcarbono, né? Do geladeiro de antigamente, é o Conselho Federal de Cobrança de Taxa, né? Então, você tem lá aquele conselho que te dá uma carteirinha, te cobra todo ano uma anuidade, e você precisa passar numa prova. Eles inventaram que você precisa passar numa prova, e você tem que estudar para passar nessa prova. E o quiz, ele te ajuda com isso, porque ele vai fazendo questões, você vai descobrindo que você não sabe, você vai mudando de ideia, vendo se ainda dá para mudar para a tua área, mas aí você lembra que ninguém sabe o que se faz na tua área, não é o pessoal que estuda a tua área. Aí você resolve estudar um pouquinho mais de contabilidade, entendeu? Então, aí não tem jeito, tá bom? Então, gente, eu falo isso por conta do nosso querido professor Jurandir também está ali, que também é da tua área, mas eu lembro do nosso querido professor Luiz Eduardo Afonso, lá da FEA, porque eu desafiei ele a explicar o que era a tua área, ele achou mais fácil ameaçar me reprovar, então eu desisti do assunto. Então, eu até hoje não sei o que é a tua área. Então, tem isso. Outro lugar que a gente encontra o Luca, então, veja, o lado, ele está ligado lá na Alexa, no seu dispositivo, e ele tem 3 frentes lá. Aí, mesmo o Luca, a mesma inteligência, a mesma codificação por trás, agora ele vai para outro lugar. Então, ele está no Twitter. E no Twitter, ele está falando, por enquanto, sobre mercado financeiro. Ele parou de falar de CPC e agora ele vai falar de mercado financeiro. Eu vou passar para o Fábio aqui para ele falar um pouquinho o que ele tem feito aí no Twitter. Boa noite, pessoal. Bom, como o Marcelo começou aqui a nossa reunião falando da revolução tecnológica do Luca Pacioli, vale lembrar que é a revolução que foi a internet na nossa época, né? E dentro dessa revolução da internet, sem dúvida nenhuma, está a revolução das redes sociais. A gente tem redes sociais para trabalho profissional, como é o caso do LinkedIn, temos redes sociais para imagens, como é o caso do Instagram, mas quando a gente fala de notícias e fala de texto, a rede social predominante, sem dúvida nenhuma, é o Twitter. Então, o Luca, ele não poderia deixar de estar no ambiente do Twitter. Como o Marcelo citou, estamos observando a B3 a partir do prisma do Twitter. Então, a gente captura esses tweets. Dentro do Twitter tem um nicho chamado FinTweet,
Então, nós estamos capturando tweets da mídia, dos influenciadores digitais, nós estamos capturando tweets dos bots, e estamos coletando toda essa informação para processar ela, fazer o processamento dessa linguagem natural. O Luca, ele está com um perfil no Twitter e ele está indicando para a gente quais são, então, esses tickers, né? Quais são os ativos da Bolsa que são mais citados. E a gente está começando a perceber algumas coisas, ter alguns insights. Mas como a gente está falando de inteligência artificial, de predição, para poder fazer essas coisas, nós precisamos de dados históricos. Então, a gente tem que capturar esses dados. Eu já posso adiantar para vocês que a gente tem um caminhão de dados, literalmente, porque se a gente for pensar que cada tweet é uma folha de papel e que uma resma, né, contém 500 folhas, nós temos até agora, em poucos meses de trabalho, 500 mil de tweets. Isso é um caminhão de dados. E a gente deve acumular alguns milhares de caminhões de dados. Isso nos permite fazer, então, predições e prever comportamentos a respeito dos usuários em relação aos tickers e também as reações desses usuários para com as empresas do mercado nacional. E isso daí é muito interessante e vai nos permitir ainda ampliar as possibilidades do Luca. Com certeza, você imagina, né? Você tem diversas formas de comunicação dentro do Twitter, e o Fábio já explicou aqui a questão textual, né, que a gente tentou no começo no Orkut, mas parece que ele foi descontinuado. Então, a gente acabou colocando no Twitter. O Twitter é a única plataforma que amigavelmente ela aceita robôs, então ela aceita bots. Pelo visto, isso deu ruim para quem queria comprar, né, que foi o Elon Musk, mas tem bot lá, está dentro da política do Twitter, ela aceita bot. Todas as redes sociais, ela tem um bot lá dentro, mas se você ler o termo do Facebook, ele não aceita, ele não encoraja que você utilize. Se você ler o do LinkedIn, ele proíbe expressamente, mas porque proibido é mais gostoso, então o pessoal usa bastante lá, mas a gente, como não queria fazer nada proibido, a gente foi para o Twitter. Mas imagine, você tem um caminhão de dados, igual ele falou. Agora, são duas coisas. Como eu trabalho esses dados? O que vem nesses dados? E a gente segmentou muito bem. Ele falou, a gente está usando ticker, então você está usando aquele código específico de negociação na Bolsa. Porque se você fosse utilizar, um exemplo que eu dei, que se você fosse utilizar Magazine Luiza, se colocasse Magalu, você ia começar a pegar um monte de Twitter da pessoa reclamando que a geladeira dela não chegou. Tá? Então, isso pode ou não impactar o preço da ação da Magalu, isso pode ou não impactar a tecnologia. Agora, uma pergunta simples, né? O que cada um desses itens tem a ver, cada um desses twitters tem a ver com o que vai acontecer no futuro? Aí, aquela relação de casualidade, né? Causa e efeito, será que estão falando muito, isso é uma causa? Estão falando muito, ou isso é um efeito? E o que a gente... proposta do laboratório é pesquisa também, é isso que a gente vai ter que começar a entender, isso que a gente vai começar a analisar, né, diversos pontos. Agora, que a gente sabe, quando você tem um movimento muito grande de falas sobre uma determinada empresa, isso, no curto prazo, isso impacta no volume de ações negociadas. Então, olha, você fala, aumenta o volume, fala, diminui. De qualquer forma, você coloca um holofote, né? Tem algumas empresas negociadas na Bolsa que, se a gente falar o nome aqui, o pessoal vai pensar que é um palavrão, ou se você fizer colocar 3 nomes aqui e falar quais dessas empresas são capital aberto, talvez ninguém acerte que aquela empresa é de capital aberto, tá bom? O último item aqui que eu coloquei para representar onde o Luca está presente é exatamente eu chamei aqui do Word, que é o nosso exemplo mais próximo de uma folha de papel, né? Porque ele começa a conversar com a gente, então ele começa a produzir textos. Então, hoje ele produz textos, tem textos, a gente já produziu texto sobre a FPCAF. Você imagina, eu perguntar para o Luca o que é a FPCAF, e com pouco daquilo que a gente colocou sobre a história da FPCAF, ele já é capaz de produzir um texto com a FPCAF. Então, qual a qualidade desse texto? E você imagina, a gente produzir um texto sobre SG. A gente vai tentar enganar o pessoal do Denários e produzir um texto pelo Luca e soltar no Denários. Pegar um tema e vamos fazer. Só que a gente tem que enganar a equipe editorial. A equipe editorial ainda é um pouquinho complexa. Mas o ideal que a gente quer mostrar aqui é exatamente essa tecnologia. Ela vem de uma série de plataformas, ela vem de uma série de plataformas, e para a gente as plataformas são apenas ferramentas, porque o que a gente quer é exatamente isso. Olha, como as pessoas vão se comunicar com a gente, como os estudantes vão comunicar com a gente, como o estudante pode comunicar com a gente no chat, pelo Twitter, pela Alexa, mas
o que essa tecnologia vai fazer para ele? Porque a gente está numa instituição educacional e o que a gente vende numa instituição educacional, o que a gente entrega? O conteúdo está totalmente disponível na internet. Se você quiser entender um pouco de contabilidade, assista ao canal do professor Bruno Salotti, ele colocou todas as aulas de contabilidade, uma terapia para dormir, aquilo é incrível, gente. Mas você pode aprender até contabilidade, dependendo do dia. E tá tudo lá. E qualquer outra coisa, se quiser aprender a pilotar um avião, você vai encontrar. Agora, a gente não vende conteúdo, o conteúdo está disponível. Mas a gente vende uma estrutura, quer dizer que a gente está vendendo plano de ensino, que também está disponível, um coach vai fazer isso. Então, o que está na essência do que a gente vende quando a gente está... E aqui vende, eu não estou falando só pelo sentido financeiro, estou falando de qualquer instituição, quando a gente está aqui como professor, propondo fazer alguma coisa para a sociedade, o que a gente está entregando? Claro está que não é o conteúdo, claro está que não é o caminho, tudo isso, é alguma outra relação. Do lado da tecnologia, a gente entende que essa relação é onipresente, porque quantas vezes você já saiu de uma prova e ficou com a dúvida? E aí você quer perguntar para tu, 10 horas, 11 horas da noite, você quer perguntar, imagina, daqui a pouco você vai poder perguntar para a tua geladeira, tá? Porque a tua geladeira vai estar conectada na internet, porque o cara do supermercado vai querer saber o que você está comendo 11 horas da noite, tá? Porque ele vai cobrar mais caro 11 horas da noite, vai cobrar, o preço vai mudar, variar de acordo com a sua fome, ele vai saber tudo isso de você. O que a gente quer é essa mesma possibilidade que a gente vê na indústria, a gente quer essa mesma possibilidade olhando para a gente, olhando para o mercado empresarial, olhando para o mercado contábil, a gente quer olhar tudo isso e está disponível. Essa é a matriz do Luca, essa é a principal fonte de inspiração para a gente, nosso principal impacto de tecnologia. Claro, é só o primeiro ano, tem muita coisa feita, tem muita coisa para fazer, o caminho é muito grande, porque tecnologia é uma estrada que a gente não vê fim, e quando você olha para o lado, passou 6 meses, a tecnologia já é outra, já mudou completamente, e você tem que estar correndo atrás, mas é um caminho que a gente tem um prazer, tem um orgulho muito grande de estar podendo trilhar ele aqui junto com a FPCAP de forma pioneira, tá bom, gente? Muito obrigado. Oi, desculpa? Então, o problema é que pode ser que seu orientador queira ler. Então, aí ele vai falar, a gente vai iniciar para um artigo, plenários, tá? Se passar, eu te falo. Mas, gente, para dissertação e tese, não perca tempo, www.zemoleza.com.br, tá lá. Então... Agradecemos a exposição. Estamos chegando ao final dessa cerimônia. Agradecidos por todos os envolvidos nas importantes conquistas que celebramos essa noite. Tem sido muito gratificante tudo o que temos construído juntos. Contamos com vocês para os próximos passos e temos certeza que com a colaboração de cada um chegaremos ainda mais longe. Celebrar com cada um de vocês é sempre mais agradável e contar com o apoio é essencial. Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Estimamos estar e construir com vocês para alcançarmos outros patamares e saibam que podem contar conosco. Gostaríamos nesse momento de chamar o professor Edgar Cornacchione para suas palavras finais. Bom, queria agradecer, Fábio, Igor, Marcelo, aí pela breve apresentação, né, de público assim, sobre o que está acontecendo, né, no Skylab. Mas, para concluir essa nossa noite aqui, né, espero que tenha sido agradável, né, uma forma da gente estar junto, da gente rever e entender o que está acontecendo, né, sempre que você vai no aniversário, você quer saber como é que está a pessoa, né, que está acontecendo. Esse foi o mote, né, da área de projetos. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, né, e todas que puderam comparecer aqui para essa cerimônia, para essa celebração. Para nós é muito importante a sua presença aqui. Aqueles que estão acompanhando de forma remota, né? Também muito obrigado pela participação. E, assim, especialmente, eu queria agradecer ao time todo aí da área de projetos, né? A gente vê que tudo isso que está acontecendo, como falei no início, né, só acontece por conta das pessoas, né? Por conta, a gente vê tecnologia, a gente vê, né, Marcelo, uma série de apoios, né? Mas de fato só acontece por conta de uma grande vontade, né, um grande desejo, né, uma organização de esforços. E queria agradecer muito a equipe, né?
da unidade de projetos. E, como foi dito pelo nosso representante aqui do Conselho, né, o professor Márcio, que essa nossa jovem de 48 anos, né, ela possa trilhar outros 48, né, Márcio? E assim, com essa mesma vitalidade que a gente nota desde o início da sua Constituição. Muito obrigado pela presença. Obrigada, professora Edgar. Nós aqui agradecemos pela oportunidade de participar dos projetos aqui da FPCAF. Em nome da FPCAF, agradecemos mais uma vez a participação de cada um de vocês. Desejamos um excelente final de noite. Teremos agora um momento de celebração no primeiro andar. Convidamos a todos para juntarem-se a nós.